Fala, meus queridos, tranquilo? Em mais um capítulo do nosso cerceamento em casa, do nosso enclausuramento em casa, sem poder sair de casa, a gente vai falar de um assunto muito importante, que é a questão agrária brasileira. Seja qual for o concurso que vocês forem fazer, esse é um tema muito importante. É um tema que é muito cobrado, beleza? Por quê? É um tema complexo, que ele gera diferentes discussões e envolve diferentes atores. Por exemplo, quando eu falo da questão agrícola, eu estou falando de governo, eu estou falando da presença de entidades sociais, eu estou falando da presença de empresários, então envolve diferentes discursos e diferentes interesses. Então, por isso que é um assunto muito importante e que vira e mexe está em algum concurso ou alguma questão que vocês forem fazer. Beleza? Vamos começar a trocar uma ideia sobre isso. Primeira parada importante. O que a gente vai falar durante esse periodinho aqui, durante essa troca de ideias. A gente vai falar sobre a estrutura fundiária, ou seja, como as áreas rurais são distribuídas aqui no Brasil, as relações de trabalho e as produções agrícolas. Nossa aula sobre a agricultura, sobre a região, as questões agrárias vão ser divididas em duas aulas, beleza? Essa nossa primeira aula, a gente vai falar da estrutura fundiária e das relações de trabalho, como isso se organiza aqui no Brasil. E numa próxima discussão e num próximo encontro, num próximo vídeo, a gente vai falar sobre as produções agrícolas. Como as produções agrícolas são executadas no Brasil, como é que ela é realizada, como é que ela é feita, quem está envolvido, quem não está, quais são as áreas onde essas produções agrícolas são encontradas. Isso a gente vai falar melhor e vai aprofundar num próximo encontro, num próximo vídeo. Beleza? Hoje a gente vai falar da estrutura fundiária e das relações de trabalho. Então vamos que vamos. Se liga. O que é... Primeiro, vamos lá. Quando a gente fala da questão agrária brasileira, a gente tem que lembrar o quê? Que as áreas rurais, elas deixaram, e preste atenção nisso, elas deixaram de ser a área onde se concentra a atividade primária para também você encontrar atividade do setor terciário. Se liga. Vem comigo para minha cara bonita aqui para vocês. Olha só. A gente sempre pensa a área rural como a área do setor primário. Relembrando, o que é o setor primário? É o setor da produção agrícola, é o setor da matéria-prima. O que é o setor secundário? É o setor da indústria. E o que é o setor terciário? É o setor de serviço. Beleza? Então, as áreas rurais deixaram de ser a área só do setor primário e elas começam a concentrar outras atividades. Por exemplo, atividade terciária. Como? Me fala, professor. Por exemplo, quando você tem hotéis fazenda dentro de uma área rural, você começa a ter atividade terciária naquela região. Quando você tem atividade como o ecoturismo, você começa a ter atividade terciária nessa região, de serviço. A área rural deixou também de ser subordinada às áreas urbanas, industriais, e eu começo a ter uma troca, onde algumas atividades industriais passam a ser subordinadas às áreas agrícolas. Como assim? Me explica essa parada direito. Se não tivesse a modernização do campo, não teria como ter indústrias que façam maquinária para o campo. Beleza? Se o campo não tivesse modernizado, não teria por que ter indústrias que façam agrotóxicos para o campo. Então, são indústrias específicas para fazer produtos para o campo. São subordinadas ao campo. Beleza? Então, você começa a ter uma mudança de panorama no que é, uma mudança de visão no que é o campo. Beleza? No que é a área rural, a área agrária. Quando eu falo de estrutura agrária, o que significa isso? Se liga. A estrutura agrária é a forma como as propriedades agrárias estão organizadas, distribuídas. E quando eu falo de Brasil, é impossível a gente não pensar que vivemos numa área infinitamente concentrada, onde a maior parte das terras estão na mão de um pequeno grupo de pessoas. Então, a gente vive num período de grande concentração fundiária. Vou mostrar para vocês uns dados que a gente consegue detectar muito isso. Se liga só. Existe uma parada chamada censo agropecuário. Diferente do censo populacional, o censo agropecuário vai acontecer a cada 10 anos. Beleza? Esse censo agropecuário, esses dados que eu estou mostrando para vocês, é do último de 2017. Cara, olha só o que ele está mostrando. Que no país, no Brasil,
1% das propriedades agrícolas ocupa quase metade das áreas rurais brasileiras, ou seja, você tem um pequeno grupo de fazendas e que concentra quase metade das áreas rurais do Brasil. Olha só o que está escrito embaixo. Estabelecimentos com mais de 1.000 hectares, cada hectare equivale a um campo de futebol, controlam 47,2% das terras. Então, você tem estabelecimentos que controlam 47% das terras produtivas no Brasil, enquanto as menores, de até 10 hectares, representam 50,2% do total dos estabelecimentos, ou seja, você tem os pequenos produtores, que eles são em maiores quantidades, que eles têm as fazendas em maior quantidade, mas eles ocupam só 2,3% das áreas produtivas no Brasil. Então, você tem os pequenos produtores que estão em maior quantidade, representam 50,2% das fazendas, mas esses 52,2% das fazendas ocupam só 2,3% das áreas agrícolas no Brasil. Enquanto os produtores maiores, os latifúndios, que têm mais de 1.000 hectares, eles têm na mão deles mais da metade das áreas agrícolas no Brasil. Isso é muito complicado, isso é muito sério. E aí você consegue observar como essa concentração acontece, beleza? E aqui eu vou colocar para vocês alguns dados que nos demonstram isso, beleza? Onde cerca de 70% dos estabelecimentos no Brasil têm áreas de até 50 hectares. Então, são pequenos. A maior parte dos produtores rurais no Brasil são pequenos proprietários, mas os grandes proprietários são os que concentram as maiores terras, beleza? Outro dado que eu demonstro para vocês, olha só, as grandes propriedades, elas representam 2,3% dos imóveis, e esses 2,3% dos imóveis concentram 47,2% de áreas agrícolas no Brasil, enquanto os minifúndios e pequenos proprietários representam 90,7% dos imóveis. Mas esses 90,7% dos imóveis, a grande maioria, só tem na mão deles 29,5% de área. Outro dado para vocês terem uma olhada. Aqui eu coloquei para vocês as regiões do Brasil onde você encontra os latifúndios, beleza? Os percentuais de latifúndios, ou seja, de grandes propriedades no Brasil. Vocês observando aí, o Centro-Oeste é a área que concentra os maiores latifúndios. Vem comigo. Por que o Centro-Oeste é a área onde se concentram os maiores latifúndios? A maior quantidade de latifúndios? Porque no Centro-Oeste existe uma expansão de uma parada chamada fronteira agrícola. O que é a fronteira agrícola? É a fronteira de áreas produtivas. E no Centro-Oeste é uma área onde está crescendo a produção de um produto principalmente, né, que é a soja. A soja encontra no Centro-Oeste uma área de expansão muito plena. Então, por isso que você observa nessa região a maior concentração de latifúndios, que produzem principalmente a soja. Isso vai acontecer, essa expansão da soja para o Centro-Oeste vai acontecer principalmente em épocas de período militar, onde nesse período o governo militar começou a incentivar produtores rurais a migrar para o Centro-Oeste, oferecendo terras mais baratas para que eles pudessem ocupar aquela região e expandir as propriedades naquele local, e principalmente a soja. Por isso que no Centro-Oeste é a área que se concentra os maiores latifúndios. Belezinha, gente? Tranquilo? Suave? Vamos lá, olha só. Vou mostrar para vocês um histórico de por que esse latifúndio cresceu. E aí, voltando um pouquinho, né, do que a gente falou, vai acontecer a partir da década de 70 principalmente, com a expansão dessa fronteira agrícola em direção à Amazônia e também ao Centro-Oeste, principalmente através da ocupação de terras devolutas. Volta para mim, o que é terra devoluta? Terra devoluta é uma terra que nunca teve um dono privado, nunca pertenceu a uma pessoa ou uma empresa, ou ela sempre pertenceu ao governo, ou ela nunca pertenceu a ninguém. A parada é que o governo hoje não tem condição de controlar o que é terra dele e o que é terra privada. E aí o produtor privado, para aumentar a terra dele,
pega essa terra devoluta, que nunca foi dele, sempre pertenceu ao governo ou a ninguém, e falsifica um documento para aquela terra poder pertencer a ele. Essa falsificação de documento é chamada grilagem. Grilagem é um processo de falsificação de documento, beleza? Esse nome grilagem é porque no histórico, né, de falsificação desse documento, os caras colocavam o papel dentro de uma caixa, enchiam de grilo, esse grilo fazia cocô, xixi, comia um papel e depois de um tempo esse papel ficava com aspecto envelhecido, amarelado, dando uma autenticidade maior a essa falsificação. E aí dava-se a entender que aquele produtor sempre foi dono daquela terra, por causa dessa falsificação de documento, dessa grilagem. Belezinha? Deu para sacar essa parada? Vem comigo, olha só. E aí, como é que eu faço para tentar resolver o problema da concentração fundiária? É através da reforma agrária. A reforma agrária vai consistir no processo de redistribuição da produção rural, ou seja, dos meios, das terras. Ou seja, eu pego uma propriedade que está improdutiva, ou seja, eu pego uma propriedade que está ociosa. Improdutiva não significa que você não possa produzir, mas significa que não é produzido nada naquela área. Então eu pego essa terra ociosa e destino essa terra a quem queira produzir. Porque hoje, no Estatuto da Terra, a terra precisa ter um fim social, ou seja, ela precisa ser usada. Ela não pode ficar parada esperando ser valorizada, beleza? Esperando uma especulação. Ela precisa ser utilizada, precisa ter um uso para essa terra. Então eu pego essa terra ociosa e destino para a reforma agrária, para quem queira produzir. O grande lance é que os grandes produtores têm uma influência muito grande política. E essa influência política impede que a reforma agrária aqui no Brasil seja executada da melhor forma, da melhor maneira possível. Então, por isso que todo o processo de distribuição de terras aqui no Brasil é muito complicado de ser realizada e envolve muita discussão e muitos interesses. Beleza? O grupo que mais atua nesse processo de reforma agrária e distribuição de terras no Brasil é o MST, que é o Movimento dos Sem Terra. A gente pode questionar a forma de atuação do MST, mas é muito complicado a gente poder questionar os objetivos, beleza? De uma melhor distribuição de terras. Tranquilo? Continuando na nossa discussão, coloquei para vocês aqui um gráfico. Nesse gráfico está mostrando 3 governos, do FHC, do Lula e da Dilma, e mostra como os governos atuaram nesse processo de assentamento de famílias, ou seja, no processo de famílias que queiram produzir em áreas que estão ociosas, da reforma agrária. E você está vendo que de 2008 até 2011, e isso continua até hoje, tem uma queda grande no processo de assentamento de famílias que estejam e que sejam colocadas em áreas onde possam produzir. Beleza? Justamente porque os interesses políticos acabam fazendo com que essa reforma agrária seja difícil de ser executada. Tranquilinho, gente? Vou continuar, beleza? Aí agora, para a gente começar a falar das relações de trabalho no campo. Se liga. Quais são as relações de trabalho que existem no campo? O trabalho familiar, o assalariado e o trabalho escravo, que, bizarramente, a gente, acreditando ou não, existe e muito nas áreas rurais, mas também nas áreas urbanas. Mas vamos falar um pouquinho de como isso ocorre nas áreas rurais aqui no Brasil. Beleza? Se liga só. Primeiro a gente vai falar do trabalho familiar. O que é o trabalho familiar? O trabalho familiar é quando um membro da família ocupa e assume esse processo de produtivo dentro da sua propriedade. A gente vai falar mais um pouquinho para frente, na nossa próxima aula, sobre a produção familiar. E é nessa produção familiar que o trabalho familiar é executado. E quando você tem uma carência da mão de obra familiar, ou você precisa aumentar um pouquinho a sua produção, no trabalho familiar existe a concentração de um trabalhador temporário, tal, para ficar durante um tempinho, e depois o trabalho familiar, a estrutura familiar assume de novo essa execução dessa produção. Beleza? Tranquilo?
Outro tipo de trabalho que é realizado no campo é o trabalho temporário. E o exemplo mais clássico do trabalho temporário é o boia fria. O que é o boia fria? Por que existe esse termo? Imagina um cara que saia para trabalhar às 5 horas da manhã, beleza? Ele vai lá, trabalha, sem parar, sem parar, sem parar. Vai e para almoçar 2 horas da tarde. Quando ele para almoçar 2 horas da tarde, a comida que ele colocou, a marmita que ele colocou na mochila lá às 5 horas da manhã, quando ele vai almoçar às 2 horas da tarde já está fria. Por isso que o nome é boia fria. Beleza? Tranquilo? Então, o trabalho temporário é aquele cara que trabalha numa sazonalidade. Trabalha por um período curto de tempo, por alguns meses. Beleza? Então, é um trabalhador que trabalha por um contrato intermitente. Ele vai trabalhar por produtividade ou quando tiver trabalho para ele, quando o serviço dele for solicitado. Não sei se vocês têm ideia. Cara, tem boia fria que demora anos e anos e anos para voltar para casa. Por quê? Ele trabalha durante meses numa fazenda, aí o trabalho dele acaba lá. Ele vai para outra, o trabalho dele acaba. Vai para outra, o trabalho dele acaba. Então ele fica pulando de fazenda em fazenda procurando emprego e acaba que ele demora anos e anos para poder voltar para casa. E ele trabalha só mandando dinheiro para a família dele. Tranquilinho, gente? Beleza? Esse é o trabalhador temporário. O boia fria é a principal representação desse trabalhador temporário. Outro tipo de trabalho que é executado no campo é o trabalho assalariado. E esse trabalho assalariado geralmente é encontrado em grandes propriedades. Por que em grandes propriedades? Porque em grandes propriedades é onde eu preciso de um trabalho mais qualificado. E para eu ter um trabalho mais qualificado, eu preciso contratar esse cara. E quem é esse cara que é contratado? É o técnico agrícola, é o cara que precisa mexer nos grandes maquinários, beleza? É o cara que vai ter um conhecimento mais técnico para trabalhar na agricultura, na produção da soja, como é que ela pode ser executada. Então, é um cara que tem um salário mais elevado, por isso que ele precisa ter um contrato de trabalho. E, geralmente, ele é encontrado em grandes propriedades. Belezinha? Tranquilo? Outro exemplo de trabalho que é executado no campo é a parceria ou arrendamento. Vem comigo. Imagina um cara que não tem a terra e quer trabalhar, ele quer produzir. Então ele chega para um médio ou grande proprietário e faz uma proposta para ele. Ó, me aluga essa terra e eu vou pagar a você o aluguel dessa terra que eu estou utilizando. Beleza? Aí o grande ou médio proprietário fala, demorou, ok, vamos fazer essa parada. E aí existem duas formas de eu pagar o aluguel. Ou pela parceria, quando eu pago com parte daquilo que eu estou produzindo, ou arrendamento, quando eu pago com dinheiro. Então, eu pego uma parte, eu alugo uma parte da terra do médio ou grande produtor e pago essa terra ou com a minha produção, que é a parceria, ou com o dinheiro, que é o arrendamento. Belezinha? Então, o aluguel da terra para poder produzir. E outro tipo, e por último, das relações de trabalho, é a servidão por dívida. Cara, é muito difícil a gente pensar que ainda hoje existe a servidão por dívida, ou trabalho análogo ao escravo, que também pode ser utilizado esse termo. Como isso é executado? Imagina um cara que mora numa cidade pequena, no estado do Maranhão, por exemplo. Uma fazenda em Mato Grosso precisa de trabalhadores para ficar lá, para trabalhar durante 6 meses. E aí eu contrato um grupo de trabalhadores lá do Maranhão para trabalhar para mim durante 6 meses. Eu falo para eles, ó, se você trabalhar para mim, eu vou te dar 2.000 de salário, mais algumas vantagens, benefícios e por aí vai. Quando o trabalhador chega na fazenda, tudo aquilo que foi prometido para ele cai por terra, ele viu que não é verdade. Então, a viagem dele do Maranhão até o Mato Grosso, onde a fazenda está, já começa a ser cobrada dele. Qualquer tipo de equipamento que ele for utilizar, vai ser cobrado dele. Qualquer tipo de comida que ele for comer nesse período, né? Qualquer tipo de prato de comida que ele for comer, vai ser cobrado dele. Então, acaba que ele vai contraindo dívidas intermináveis, e nunca que ele consegue receber o salário dele de fato. Beleza? Então, olha só, existem 3 formas de você categorizar o que é servidão por dívida ou trabalho análogo ao escravo. É quando você tem o cerceamento à liberdade, então o cara é impedido de sair da fazenda, ele até consegue fugir, mas
em muitos casos ele é morto, porque você tem algumas pessoas, jagunços, capangas, que ficam na fazenda evitando com que esse cara saia, jornadas exaustivas de trabalho, o cara trabalha durante horas exaustivas, horas e horas e horas e horas e horas e horas, beleza? E quando você não tem a mínima estrutura de trabalho, o cara não tem onde dormir, o cara não tem onde beber água, o cara bebe água no riacho, porque não é disponibilizada água para ele. Então, quando você não tem a mínima estrutura ao trabalhador, quando você tem o cerceamento da liberdade e quando você tem jornadas exaustivas, isso categoriza o que é o trabalho escravo no Brasil. E ele é executado tanto nas áreas rurais quanto nas áreas urbanas, beleza? E é muito, 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 muito visto aqui no Brasil. Muito visto no Brasil. Apesar do Brasil ser um dos países que consegue melhor combater o trabalho escravo, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de conseguir executar, né, a prisão ou conseguir detectar ou pagar os encargos a esse trabalhador, né, que foi condenado a esse regime de trabalho tão brutal, porque existem poucos fiscais para executar esse serviço. E aí isso dificulta um pouco essa fiscalização. Belezinha? Vou colocar alguns dados para vocês sobre esses trabalhos escravos. Olha só, mais de 52 mil, e são dados até de 95 a 2016, mais de 52 mil camponeses e trabalhadores rurais foram achados em regime de escravidão. E aqui eu coloquei para vocês uma tabela onde a pecuária é o campeão em uso de trabalho escravo no Brasil, seguido da cana e de outras lavouras. E aí um mapa do lado onde você tem as áreas que mais foram encontrados já trabalhadores escravos. Pará, Maranhão, Piauí, Bahia e Minas Gerais. Se liga só, existe um termo chamado Mapitoba. O que é Mapitoba? Mapitoba são as áreas onde você encontra os maiores conflitos rurais no Brasil. E o que significa Mapitoba? Mapitoba é Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. São os 4 estados onde você consegue observar os maiores conflitos rurais, envolvendo grandes proprietários e pequenos proprietários. Belezinha, gente? Tranquilinho? E também você consegue perceber que as áreas onde você consegue detectar os maiores trabalhadores escravos são os estados mais pobres do Brasil, principalmente quando eu pego Maranhão e Piauí como exemplo. Tranquilo? Outro dado para mostrar para vocês e para a gente caminhar para o fim, aqui você consegue ver a vulnerabilidade de trabalhadores que não conseguem escapar do aliciamento. E aqui os estados de origem, primeiro Maranhão, depois Pará, Alagoas, Pernambuco, tá vendo? Que são os estados mais pobres, são as áreas mais pobres do Brasil. A maior parte é a galera do sexo masculino e a maior parte são analfabetos. E por que a maior parte são analfabetos? Porque dessa forma eu consigo enganar mais esse trabalhador, fingindo e prometendo mundos e fundos, mas na real não cumprindo nada daquilo que eu deveria cumprir. Beleza? Tranquilo, gente? Esse dado daqui, essas tabelas, conseguem nos mostrar um pouco como acontece nesse panorama de libertação do trabalhador escravo. E geralmente esse cara fica trabalhando durante 3 meses e 15 dias, segundo os dados lá da Comissão Pastoral da Terra e da Repórter Brasil, que são os órgãos que analisam e disponibilizam isso para a gente. Beleza? Mas existem já casos onde o cara ficou durante 15 anos sob regime de escravidão, sob regime de cerceamento, sem poder sair de lá. Tranquilo, gente? Essa aí foi a nossa primeira aula sobre agrário, sobre a questão agrícola no Brasil, principalmente sobre a estrutura fundiária e as relações de trabalho. Num próximo encontro nosso, a gente vai falar um pouquinho sobre as produções agrícolas, como elas se organizam aqui no Brasil. Beleza? Meus queridos, espero que vocês tenham gostado e compreendido de tudo aquilo que a gente conversou aqui nesses minutinhos de aula. E tamo junto, fiquem bem, fiquem em casa e até um próximo encontro. Grande abraço a todos. Tchau.